Deus é bom. Dê um sorriso e um high five para 3 pessoas aí à tua volta. Diga, você está muito bonito hoje. Se não tiver, você profetiza. Pode tomar aí o teu lugar. Pode tomar o teu lugar. Eu queria saber essa manhã, quem que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta a mão você que nos visita pela primeira vez. Temos algumas pessoas aqui. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, aos nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos a Zion Lisboa. Essa é a nossa família. Deus tem feito coisas lindas aqui. E também em tantas outras igrejas aqui de Lisboa e de Portugal, não é mesmo? A gente não acredita que Deus está fazendo apenas na Zion, mas Deus está já a fazer há muito tempo no corpo de Cristo, na nossa nação, e me alegra ver que nós estamos passando por um momento que ainda não percebeu, um momento de bastante expansão. Temos estado com os cultos da manhã e o da tarde cheio, graças a Deus, pessoas estão entregando a vida a Jesus. Na próxima semana nós temos dedicação de crianças, eu amo isso, é o momento onde nós apresentamos os pequeninos a Jesus. Eu quero profetizar um legado sobre a sua vida, filhos espirituais e biológicos aí sobre a tua vida. E nós também teremos batismo nas águas, né? O momento de uma confissão pública, a realmente nós entregarmos o nosso coração a Jesus e confessar publicamente que Ele é o nosso Salvador. Eu queria trazer uma explicação aqui para vocês, é mais para quem não pode entrar, mas eu quero trazer isso para vocês para ajudar a espalhar a palavra. Eventualmente nós temos tido cultos onde não é todo mundo que consegue entrar. Quem que já passou por isso aqui, levanta a mão, tá bastante gente. E às vezes você pode pensar assim, mas pastor Eduardo, eu posso ficar aqui no chão, eu posso ficar aqui na escada. Quem que já pensou isso também? Tá, eu também gostaria de... A verdade é que a gente já fez isso outras vezes e a gente foi notificado pelo espaço, para que a gente não faça mais, para não impedir as saídas, tanto a saída de emergência aqui, quanto a de cima. Então é por esse motivo que quando os assentos são completamente preenchidos, a gente tem que falar para a pessoa voltar no culto da tarde. Então não é a questão da gente mandar embora, o nosso coração obviamente é de receber todas as pessoas. E enquanto eu falo isso, eu quero contar com a tua ajuda em oração, para que a gente encontre um espaço que pode receber todas as pessoas que Deus trouxer. Assim como a palavra diz, aqueles que vieram a mim, de maneira alguma lançarei fora. E esse é o nosso coração, de receber pessoas, mas a gente também entende que tem aquela história lá que Jesus estava em Cafarnaum, a casa estava cheia e não tinha como entrar, e aí 4 amigos, eles quebram o telhado e baixam aquele paralítico. Não estou dando margem para você quebrar telhado aqui. Mas, entre um telhado quebrado e a tua cura, vai para a tua cura, meu irmão. Chega mais cedo que vai dar tudo certo. Amém? Abra comigo a Bíblia em Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49. Eu vou ter o auxílio aqui do arpista Rony. Pode vir aqui. Uma salva de palmas ao Rony, que estava lá com as crianças. Quantos são pais aqui que tem uma criança lá na geração? É lindo ver que o mesmo mover que a gente está vivendo aqui também está acontecendo na geração. A gente gosta de falar que lá não é um depósito de criança, né? Que a gente coloca a criança, deixa lá ser espiritual e adorar Jesus enquanto eu te pego, enquanto você faz o desenho do barquinho que está afundando lá no meio da onda. Não, a gente está lá a treinar avivalistas. Amém? Então, Isaías 49. Quem achou, diga avivamento. Avivamento. Aleluia. Isaías 49:1, escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Repita comigo, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada, e na sombra de sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida. Diga comigo, flecha polida. Ele tornou-me uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse, você é o meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti
esse momento de ministração da palavra, e nós clamamos agora: abre os nossos olhos espirituais para contemplar a beleza e as maravilhas da tua lei. Fala conosco, Jesus, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem de hoje, para você que está a anotar, e se você não está a anotar, anota também. O título da mensagem de hoje é Antes do Envio. Antes do envio. E você que já entregou a vida para Jesus, você tem um chamado profético e um destino celestial lindo sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Não é verdade? No momento que você aceitou Jesus, eu gosto de falar isso, se a nossa vida espiritual fosse apenas aceitar Jesus, Lucas, bastava uma oração de entrega, o ministério do evangelista e o ministério do assassino. Pastor, como assim? Se a nossa vida se resumisse apenas a aceitar Jesus, bastaria eu entregar a vida para Jesus e depois ouvir uma pergunta de: realmente você fez a decisão genuína? Fiz. Realmente essa decisão é verdadeira? É verdadeira, então levanta as mãos e vá para a glória. Só que não é assim. Se você está respirando, faz barulho aí você que está respirando, tá? Se você está respirando essa manhã, meu amigo, é porque Deus tem uma obra para você. Deus não acabou com a sua vida, Deus não terminou na sua jornada, Deus tem um propósito para você, Deus tem um destino, e aqui o profeta Isaías, ele diz: escutem-me, ó ilhas, nações distantes, antes de eu nascer o Senhor me chamou. Sabe por que você está aqui essa manhã? Não é porque um amigo te chamou, não é porque você viu uma notícia lá no Instagram, não é porque você foi convidado por alguém. Antes de você escolher vir aqui essa manhã, Deus te chamou porque Ele tem uma obra na tua vida. É isso que o profeta Isaías está dizendo. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou e Ele fez menção do meu nome, Ele fez da minha boca uma espada afiada. Aqui ele fala do chamado dele de profetizar para Israel e para as nações. Alguns teólogos vão falar que esse era Isaías profetizando ao seu respeito, falando dele mesmo, que ele era essa flecha polida e ele tinha essa boca como uma espada afiada para profetizar para as nações. Outros teólogos, outras linhas vão entender que essa profecia, ela apontava para o remanescente de Israel, para aqueles que tinham realmente permanecido diante do Senhor e caminhando com integridade. Se você é um remanescente do Senhor, faz barulho aí onde você está também. E alguns vão falar que essa profecia era inclusive uma profecia messiânica. Mas independente de entender para quem que é essa profecia, eu quero falar aqui do processo do envio. E a flecha, ela é feita para um propósito. Então o arqueiro, quando ele faz uma flecha, ela é feita para acertar um destino, para acertar um alvo. Naquele tempo, obviamente, Isaías está falando aqui de uma batalha, onde o Senhor feriria a impiedade e os ímpios através dessa flecha. Então eu quero falar para você que você foi feito com um propósito. E muitas vezes quando nós recebemos do Senhor a revelação do nosso propósito profético, existe uma urgência para que a gente venha realmente viver isso. Não é verdade? É interessante que em Atos capítulo 9, quando Paulo ele está perseguindo os cristãos, ele está naquela estrada indo para Damasco, de repente Jesus aparece, uma luz brilha, e aí o Senhor Jesus diz para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os meus aguilhões. Você vai falar: o que é recalcitrar? O que é aguilhão? Recalcitrar é você resistir, é você chutar, é você realmente resistir uma vontade de Deus na sua vida. E aguilhão era um objeto pontiagudo utilizado pelos fazendeiros para realmente cutucar o boi quando os bois saíam do caminho que eles precisavam passar para arar a terra. Então o que Jesus está a falar para Paulo é que: Paulo, é duro você resistir à minha vontade. Resistir à vontade de Deus contra a minha vida e contra a sua vida, ela vai te machucar. Quem aqui já foi machucado na vida e a culpa não é de Deus, mas é sua? Quem pode assumir a responsabilidade aqui? Porque obviamente, quando as coisas não vão muito bem, é fácil a gente culpar o vizinho, culpar o chefe, culpar a esposa.
Tem algum marido aqui? É muito fácil, Adão ele fez isso. Senhor, foi a mulher que tu me deste. Então ele procura ali as duas únicas pessoas que ele conhecia para culpar. Só que existe algo chamado responsabilidade, e nós não podemos resistir. Não que nós não podemos em relação não, então vai acontecer tudo bem, você não precisa se preocupar. Não, o que eu falo é que você não pode entregar a tua vida para simplesmente um estilo de vida de você fazer do seu jeito, da sua vontade, da sua maneira. E aí é o que Jesus fala para Paulo: Paulo, dura coisa é você resistir à minha vontade. E a flecha, ela é feita para um propósito. A flecha não foi feita para ficar na aljava, a flecha não foi feita para ficar em um instante, a flecha não foi feita para ficar apenas como um enfeite. Você está nesse lugar por um propósito. Existe um propósito de Deus na sua vida. Talvez você está aqui e você nem sabe. Você pode falar: pastor, qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Eu não posso falar para você o teu propósito, mas existe um Deus que te criou. Que assim como ele fala para Isaías, assim como Isaías diz: antes de eu nascer o Senhor me chamou, desde o meu nascimento ele fez menção do meu nome. Então Isaías está dizendo: olha, eu não sou um acidente do destino, eu não sou um caso do acaso. Não, antes de eu nascer, o Senhor fez menção do meu nome, Ele fez da minha boca uma espada afiada, Ele me escondeu e me tornou uma flecha polida e me escondeu na aljava. Agora a verdade é que quando Saulo ele é encontrado por Jesus, Deus também fala naquela mesma temporada para um homem chamado Ananias. E é verdade que muitas vezes a gente quer ser Paulo, mas a gente não quer ser Ananias. E Paulo ele escreve boa parte do Novo Testamento, e a gente fala: Deus me usa como Paulo, eu quero ser usado como apóstolo Paulo. E Ananias ele aparece na Bíblia apenas naquele capítulo, mas se não fosse por Ananias... O que eu quero falar para você é que o seu chamado não depende do tamanho aparente, não depende do teu número de seguidores, depende da tua fidelidade. Yeah. Depende da tua fidelidade. Muito bom. Alguém aqui já ouviu falar de um evangelista chamado Billy Graham? A grande maioria, talvez um dos maiores evangelistas que já passou pela terra. E houve muitos anos atrás uma conferência de grandes evangelistas, e aí um contava os seus feitos, o outro contava quantas cruzadas participou, e de repente a palavra chega para um homem chamado Mordecai Ham. Alguém já ouviu falar de Mordecai Ham? E aí perguntaram: então, Mordecai Ham, por que você está aqui? Qual que são seus feitos? Quais são as suas cruzadas? Ele falou assim: não tenho nada relativamente tão grande para passar para vocês como todos esses testemunhos. Então, Mordecai Ham, por que você está aqui? Porque em uma das minhas pregações, um jovem chamado Billy Graham aceitou Jesus. Então eu não sei quem que você vai encontrar ao longo da tua vida. Talvez o teu destino aparente não seja o de Billy Graham, e não tem problema. A questão aqui é fidelidade, é você entender para onde que o Senhor está te apontar, é você entender qual que é o teu alvo, qual que é o teu destino profético, e falar: Senhor, não tem a ver com quantidade, não tem a ver com número de seguidores no Instagram, não tem a ver com fama, eu serei fiel ao alvo que o Senhor estipulou na minha vida. Tem a ver com fidelidade. E quando nós ouvimos do Senhor o nosso propósito, existe um senso de urgência. Ananias vai até aquela rua direita e fala: Paulo, olha, o Senhor vai te usar como um vaso escolhido para pregar para os gentios. Só que a nossa resposta natural a isso nos tempos de hoje é simplesmente falar: Deus, se é para ser, tem que ser agora. Não é verdade? Deus, se é para ser, eu já estou atrasado. Especialmente com a globalização e com a internet, onde você começa a ver a vitrine de todo mundo, existe uma urgência genuína, mas que acaba virando pressa e acaba querendo roubar processos importantes de Deus nas nossas vidas. Eu lembro um momento onde eu participava da liderança do Dunamis, isso lá em 2013, 2014, e o Senhor já estava soprando sobre esse movimento lindo, e aí de repente eu estou em oração no meu quarto, eu falo assim: Deus, faça a tua vontade na minha vida, faça a tua vontade na minha vida. E o Senhor falou muito claro comigo: fala com o teu pastor Teófilo, e fala que você vai sair da liderança do Dunamis por uma temporada.
Eu estava com 23, 24 anos e para mim aquilo era o ápice ministerial, e aquilo abria espaço, e abria portas e agendas pelo Brasil todo. Eu falei, está amarrado, Satanás. Isso vai diretamente contra a palavra de Deus na minha vida. Oh, o Senhor me ungiu para pregar o evangelho, agora eu tenho que... Fala com teu pastor, está repreendido. Eu suei para estar aqui, eu jejuei para estar aqui. Você falou, você não está tão apaixonado pelo teu chamado que você está a esquecer quem te chamou? Fala para o teu pastor que você quer servir no ministério infantil. Mas eu não quero servir no ministério infantil. Você não fala que a minha vontade é a tua vontade? A minha vontade, Eduardo, é que você sirva no ministério infantil. Aí eu fiquei a lutar com aquela palavra uns 7, 10 dias. Aí eu cheguei, falei, tomara que ele não aceite. Eu falo, Deus, eu tenho que simplesmente submeter à vontade dele. Falei, pastor Teófilo, queria conversar com... Pode falar aqui depois do culto? Falei, ele podia falar que ia marcar uma reunião daqui a um mês. Tá, pode falar. Eu estava em oração e eu senti de sair da liderança do Dunamis e de entrar no ministério infantil. Eu esperando assim, tá, usa ele, Deus. Ele falou, tá bom. Essa semana a gente já ora por você vai ser retirado, não tem problema. E no domingo você já pode falar com o pastor Lucas e a pastora Jaque, você pode começar a servir na geração. Então eu saio das conferências bonitas e ungidas e com vídeos, e no domingo eu estou lá pregando para uma criança de 4 anos. E eu lembro eu lembro exatamente que o texto do dia era a história de Josias. Eu falei, como é que eu vou falar de Josias, do rei Josias, para uma criança de 3 e 4 anos? Aí de repente a gente começa a orar e uma criança, ele começa a chorar e sentir a presença de Jesus, e de repente ele para e fala assim, ô tio Dudu, eu vi algo aqui. Eu falei, o que você viu? Eu vi os pés de Jesus, e uma presença de Jesus linda naquele ambiente, e eu fico a servir ali uns 3, 4 meses, depois disso Deus abre uma porta para mim na África, eu vou para Moçambique. Eu chego em Moçambique, tendo uma conversa com o pastor Gessé, que é um dos missionários que a gente apoia como igreja. Ele falou assim, Eduardo, eu vou te usar para ajudar a liderar os jovens aqui e para servir no domingo, mas tem uma necessidade muito grande de um professor religioso na escola desse bairro, mas o detalhe é que você vai estar a ensinar para crianças de 4, 5 e 6 anos. Você topa? Quando eu ouço aquele convite, eu entendo que Deus não erra em seu processo de polir a flecha. Talvez você está em um momento da tua vida que você não consegue perceber aquilo que Deus está a fazer, mas eu quero dizer para você que Deus está trabalhando na sua vida. Ele te escolheu antes da fundação do mundo, Ele te chamou pelo seu nome e Ele vai te polir como uma flecha. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui antes do envio é que a flecha é polida. A flecha é polida. Quando o arqueiro, ele pega a flecha, talvez a flecha está naquele momento que ela fala assim, é agora. Agora eu vou ser disparado para as nações. Agora é o momento de acertar o alvo. Agora é o momento onde todas as outras flechas vão ver que é para a glória de Jesus que eu sou usado. Agora é o momento. E aí o arqueiro pega a flecha e fala assim, agora não. Agora eu vou te polir. Agora eu vou te lapidar. E esse processo de polimento é tão importante porque se a flecha não for polida, ela não poderá penetrar no seu obstáculo. Muitas pessoas elas vão recusar esse processo de polimento, mas isso é extremamente importante para que você não simplesmente acerte o alvo, mas para que exista uma efetividade no teu ministério. E quando eu falo ministério, não apenas aqui na igreja, pode ser na tua empresa, pode ser na tua faculdade, pode ser no teu comércio, pode ser na tua escola. Deus vai te polir, e nesse processo de polimento, Deus começa a colocar a imagem de Cristo Jesus em nós. Isso é extremamente importante, por quê? Porque nós colocamos o nosso rosto naquilo que é relevante, aquilo que é importante. É interessante que os fariseus, querendo fazer uma pegadinha em Jesus, aqui fala pegadinha também? Partida. Uma partida? Não faz tanto sentido, mas tudo... Se eu falar pegadinha também não, né?
Os fariseus querendo fazer uma partida em Jesus, falam assim, Jesus, e essa moeda aqui, a gente deve pagar tributo a César? Aí a resposta de Jesus é, o rosto de quem está na moeda? De César. Então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então a imagem de César na moeda representava que aquilo tinha um valor, e porque aquilo tinha valor, o imperador imprimia o rosto dele naquela moeda. Agora o texto vai dizer, lá em Gênesis 1, Gênesis 2, na criação, que Deus, ele diz, façamos nós o homem à nossa imagem e semelhança. O que quer dizer que você tem valor. Você é tão importante que Deus imprimiu em você a imagem dele. Só que o pecado, ele vai distorcer a nossa identidade. O pecado, ele vai distorcer a imagem de Jesus através de nós, e o pecado trouxe separação eterna. E é por isso que Jesus veio para rasgar o véu que nos separava e nos dar um acesso direto ao coração do Pai. E aí então Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, que todos nós, como em um espelho, contemplamos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória. Quem aqui está em um processo de polimento? Vira para a pessoa do seu lado, se você estiver casado, se você for falar para a esposa, vai fazer mais sentido ainda. E fala assim, me desculpa, eu estou em obras. Não faz sentido isso? Porque no domingo você sai ungido, pingando azeite, glorificando, orando em línguas, e na segunda-feira está tudo bem, na terça-feira aquele homem velho, ele escolhe ressuscitar. Aí você está no trânsito, um carro te fecha, e você fala assim, Deus te abençoe. Às vezes o velho homem, ele quer ressuscitar no meio de uma partida de futebol. Você está lá assistindo a partida, de repente aquele velho homem, deixa eu vir à tona. Você está num processo de polimento. Esse processo aqui, os teólogos vão falar de santificação. Eu fui justificado. O que é justificado? Diante do Senhor, diante do justo juiz. Ele me vê lavado no sangue de Jesus. Ele fala assim, a tua dívida já foi paga. Eu te declaro justo. Eu não sei se você está feliz. Eu estou feliz aqui. Dá uma salva de palmas para Jesus. Porque você foi justificado. Aleluia! Agora, se eu fui justificado, como é que essa parada aí de santificação? É um processo, é a obra do Espírito Santo em nós. Deus não quer apenas te usar, Ele quer te transformar. Ele quer me transformar. Uma frase de um avivalista chamado Evan Roberts, ele diz, a igreja esteve dormindo, mas agora ela despertou, está colocando a sua armadura e marchando triunfalmente. Mas não se engane, Deus não pode fazer uma grande obra por meio de você, sem que primeiramente faça uma grande obra em você. Esse processo de polimento é a grande obra de Deus em você. A palavra vai dizer em João capítulo 15, versículo 1 e 2, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, e todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda. Diga comigo, poda. Poda para que dê mais fruto. Então ele corta o ramo que não dá fruto, e o ramo que dá fruto, ele não aplaude, ele poda. Sabe por quê? Porque por mais que Deus use você, por mais que Deus me use, por mais que Deus nos use, ser usado por Deus não é sinônimo de aprovação. Ser usado por Deus não é sinônimo de aprovação. Tanto que Jesus diz, nos últimos dias virão a mim dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz muitos links. Em teu nome eu participei do Retiro Raízes. Em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei os enfermos, e o Senhor diz, afasta-te de mim, porque eu nunca te conheci. Então nós não podemos confundir o fato de ser usado por Deus, como se sendo aprovado por Deus. E esse processo de poda é um processo natural, onde Deus trata o meu caráter. Fala comigo, caráter. Deus quer tratar o nosso caráter. E se você não precisa ser tratado no teu caráter,
vem aqui até a frente, pega esse microfone e libera essa unção sobre as nossas vidas, porque a gente está precisando. A palavra vai dizer, lá em Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Quem é que é feliz porque a graça de Deus te salvou? Versículo 12, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. O que Paulo então fala aqui para Tito? Que a mesma graça, escreva isso, a mesma graça que me salva é a graça que me transforma. Olha que poderoso esse texto. Então não foi simplesmente te salvar. A obra de Cristo não é simplesmente te salvar, ou me salvar das trevas, ou me salvar de uma morte eterna, me salvar de uma vida eterna longe da presença de Jesus. É óbvio que essa graça é importante para a nossa salvação, mas o que Paulo está a dizer aqui a Tito, Tito, a mesma graça que te salvou, é a graça que vai te ensinar a renunciar às paixões mundanas, para que você viva na era presente de maneira sóbria, justa e piedosa. Ou seja, esse processo de polimento é o processo onde a imagem de Cristo é impressa em nós, e aquilo vai intensificando dia após dia. Sabe qual que é o teu maior sucesso para esse ano de 2022? E eu falei isso lá em janeiro, eu vou repetir agora para quem não estava em janeiro. Quem que estava aqui em janeiro? Levanta a mão. Quem que não estava no começo, lá, aqui em janeiro? Levanta a mão. Tá. Você que não estava, eu falei muito isso, que o teu maior sucesso para esse ano é 31 de dezembro de 2022, você fazer a tua autoanálise e falar assim: eu estou mais parecido com Cristo hoje do que eu estava no ano passado. Não é quantos seguidores você cresceu nas promoções, não é quanto de dinheiro você recebeu nas suas promoções, não foram as tuas conquistas empresariais. O teu maior sucesso é ser cada vez mais parecido com Jesus. A segunda etapa que nós vemos nesse texto, e você fala assim: Deus, mas eu já fui tão polido, tão polido, tão polido, tão polido, tão polido, tão polido, que agora eu estou pronto. Aí o arqueiro pega a flecha e fala assim: é agora. E a flecha: é agora. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Usa-me, Senhor. Ele fala: eu vou te usar, filho. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Ele me tornou uma flecha polida. E me lançou. Não, e escondeu-me na sua aljava. É quando o arqueiro ele olha para o alvo, ele olha para a flecha está polida, a flecha está aparentemente preparada. Ele fala assim: opa, agora não. É interessante que é uma flecha, não é um míssil teleguiado. Porque o míssil teleguiado, ele quase que tem vontade por si próprio. Eu vou conquistar, eu sou desbravador, eu sou o pioneiro da unção, eu tenho a unção do boi selvagem, eu vou sozinho. A flecha não, ela depende do arqueiro. Por quê? Porque quem tem a visão é o arqueiro. Quem sabe do destino é o arqueiro. Eu e você somos apenas as flechas. Você não pode brigar com o arqueiro. Ah, Senhor, eu não aguento mais essa aljava. E aí você me coloca, eu entro nessa aljava e do meu lado está aquela flecha que eu não aguento mais. Você me coloca do lado do Marcelo, Senhor. Aí olha para o meu lado, está Marcelo. Por outro está o Sede. Senhor, tem misericórdia. O que é essa segunda etapa aqui? É o esconderijo. Essa segunda etapa aqui é tão importante, por quê? Porque Deus quer tratar a questão do contentamento. Ah, mas o dia que eu for usado, o dia que eu estiver vivendo aquela promessa, o dia que eu estiver casado, o dia que eu... Opa! Esse momento aqui do processo do envio é quando o Senhor fala assim: ei, eu não quero que você esteja contente apenas quando a promessa chegar, eu quero que você se acostume com o simples fato de estar próximo de mim.
Essa aqui foi a vida de Davi. Nós vamos ver, por exemplo, lá em 1 Samuel capítulo 22, versículo 1, Davi fugiu, fala comigo, fugiu. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Aqui a gente está falando de um homem que foi ungido pelo profeta Samuel. A palavra fala que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra, ou seja, ele não liberava profetada. Samuel não era aquele cara que falou assim, ó, eu sinto que ele era, assim diz o Senhor. Esse era o nível de intimidade que o profeta Samuel tinha. Um dia ele chega na casa de Jessé, 1 Samuel capítulo 16, ele fala assim, ó, traz os teus filhos. Aí ele vê um, vê o outro, fala assim, não tem mais nenhum não? Tem um lá no campo lá, tem cheiro de ovelha, está trabalhando, traz ele. Deixa eu falar algo para você, você não precisa forçar a porta para ela abrir. Você quer a unção que vem do alto? O profeta não vai liberar enquanto Davi não chegar na mesa. O que é teu, meu irmão. O que não quer dizer que você não tem que ser intencional. Você vai ver Jesus quando vai entrar em Jerusalém, ele pede lá, ó, vai lá, pega aquele jumentinho que ainda não foi usado e traga até mim. Por que Jesus faz isso? Para cumprir a profecia de Zacarias. Que o rei, que o Messias, ele entraria montado em um jumento. Não estou falando para você simplesmente sentar na cadeira da passividade. Eu estou falando para você ser contente e pleno no Senhor, independente da temporada que você está a viver. E aí Davi então, o homem que foi ungido pelo profeta Samuel, o profeta que não errava, fala assim, ó, eu estou te ungindo hoje como rei sobre essa nação. Capítulo seguinte, ele vai levar comida para os irmãos, e aí de repente lá está um gigante, que está afrontando o povo de Deus, ele se levanta, ele vai, luta contra o gigante, ele vence aquela batalha, e a mão do Senhor era com Davi, ele conseguia vitória, mais vitória, mais vitória, a palavra fala que o Senhor era com ele. Aí de repente começa um alvoroço em Israel, as mulheres começam a cantar, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares, não estou cutucando as mulheres aqui, mas é um tipo de música que não precisava. Tinha um rei inseguro, tinha um homem de Deus emergente, não precisa cantar nada, vai dar problema. E na insegurança de Saul, ele sabe que a mão do Senhor já havia se retirado dele, o profeta já tinha falado, olha, o Senhor vai tirar o reino de você, vai entregar para um homem que é melhor do que você. E aí o profeta fala, o Senhor fala com o profeta, eu escolhi um homem segundo o meu coração, o homem era Davi. E Davi começa a fugir de Saul. É interessante que nessa fuga, ele teve oportunidades de matar aquele rei, ele fala assim, não, eu não vou colocar a mão no ungido do Senhor. O que isso quer dizer? Que a justiça não é a tua justiça, é a justiça de Deus. Tiago capítulo 1, a palavra fala que a justiça do homem afasta a justiça de Deus. Então quando a gente quer fazer do nosso jeito, com o nosso esforço, eu tenho que fazer justiça, eu sou um justiceiro, o Senhor fala assim, vai lá então, seu justiceiro, seu bonzão, e o Senhor cruza o braço. A justiça do homem afasta a justiça de Deus. E nesse período de fuga, Davi entra na caverna. O que é a caverna? É um lugar de esconderijo. As pessoas poderiam perguntar, cadê Davi? Cadê tanto potencial? Homem valente, sabe tocar harpa, é guerreiro, tem o carisma do povo, cadê Davi? E Davi ele vai para a caverna. É interessante que na caverna Deus trata a nossa necessidade de aceitação. Na caverna Deus vai me fazer e te fazer discernir os tempos. Fala comigo, discernimento. Discernimento. Olha Lucas 3:23, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou o seu ministério. Se Jesus espera até 30 anos... pastor, mas eu estou preparado, eu estou pronto. Tá, quantos você tem? 17. Calma. Prega na tua escola, prega na tua faculdade, mas calma. Jesus espera 30 anos. A palavra vai falar em 1 Crônicas 12:32, dos filhos de Issacar. Fala comigo, Issacar.
que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. O que é isso? A palavra vai dizer que dentre as tribos existia a tribo de Issacar, e na tribo de Issacar existiam alguns que conseguiam discernir o tempo. É tempo de ir para a guerra, é tempo de não ir para a guerra, é tempo de ir por essa estratégia, é tempo de ir pela outra estratégia. No tempo do esconderijo, no tempo onde eu sou escondido, no tempo onde a flecha é escondida, Deus quer trabalhar em nossas vidas o discernimento dos tempos, porque não é porque Deus falou com você na semana passada que é para a semana passada. Eu lembro que, e eu não estou fazendo disso uma doutrina, não estou falando que isso tem que acontecer para você casar, mas eu lembro que no meu processo de orar para saber se a Kristen era a mulher que Deus tinha preparado para que nós casássemos, o Senhor me deu 21 palavras. Diga uau. Uau. Tipo Gideão, né? Senhor, fala de novo. Porque eu estava num processo que eu falava, Deus, eu não estou pronto. Deus, o Senhor tinha me falado 4 anos. E quando eu fui em uma conferência, anos atrás, o Senhor falou para mim, 4 anos, você vai esperar 4 anos. E eu achava que eu iria esperar 4 anos solteiro. Mas na metade desse processo, Deus viu que eu estava cumprindo bem a minha pena, e Ele reduziu a pena para 2 anos. Me apresentou a minha esposa, Ele falou assim, você vai casar com ela. Eu senti isso. Como que você ouviu, pastor? Eu não sei, eu sei. Sabe quando Deus fala com você? Mas como que Deus falou? Não sei, eu só sei que eu sei que Ele falou. Só que eu não falei assim, Kristen, que eu acabei de conhecer, Deus falou comigo que a gente vai casar, tá? Não seja essa pessoa estranha. Por favor. Eu não estou brincando aqui. Dessas 21 palavras, tem muitas delas que a Kristen só soube depois que a gente casou. Por quê? Porque o profético não é para manipular pessoas. Tem muita gente que casa errado por profetada. Ah, mas eu ouvi... Cara, eu cansei de viajar ao Brasil e recebi a mensagem na época do Facebook, inbox. Olha, eu ouvi de Deus que você é o meu marido. Aí eu escrevia, que legal que você ouviu. Quando o Senhor falar comigo, eu te respondo. Você vai ser vítima de profetada? Agora, se você não aguenta tempo de esconderijo, você vai. Se você não consegue ficar quieto na aljava, qualquer palavra, não, agora é o momento. Ela. Eu vejo, eu sei que eu não estou no Vox aqui, mas eu vejo o jovem que está assim, ó. É o cristão Rambo, não é possível, velho. Tipo, cara, você não consegue nem disfarçar. Não é indireto para ninguém, porque no Vox não tem ninguém assim. Paulão está fazendo um grande trabalho. Vou dar uma salva de palmas para Paulão e Marcela, que estão fazendo um trabalho incrível no Vox. Mas às vezes a gente não consegue ficar na aljava. Fala, não, esse lugar é isolado, ninguém me vê, ó vida, ó céus, e não entende que na aljava Deus quer te ensinar algo que está em Salmo capítulo 91. Aquele que abriga, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é aquele que visita, é aquele que habita. Tem gente que entra na aljava e sai da aljava. Entra na aljava, é agora Deus. Sabe o burrinho do Shrek? Já chegamos? Já chegamos? Senhor, já chegou? Senhor, já chegou? Senhor, fica quieto, Pedro. É uma tensão nossa. E nesse processo de esconderijo, você vai ver a beleza de Jesus. Colossenses 3:3, pois vocês morreram. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, você morreu. Me desculpa. Vira para o outro lado e diga, você também. Vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Davi então espera 15 anos.
Deus promete um filho para Abraão e Sarai, mas eles tiveram que esperar por 25 anos. Deus promete a Noé que haveria um dilúvio, mas isso demora muito para acontecer. Jacó teve que trabalhar por 14 anos para ter finalmente a mulher que ele queria. José teve que esperar um tempo considerável para ver os seus irmãos e a sua família, o cumprimento daquele sonho. Os israelitas tiveram que esperar 430 anos no Egito antes de voltarem para a terra prometida. Eu quero falar para você, não estou profetizando que vai demorar 430 anos. O que eu quero falar é, o esconderijo não é julgamento de Deus. Descansa. A terceira etapa aqui dessa flecha. A flecha é tensionada. Então, aquele momento que o arqueiro, ele tira a flecha da aljava. E a flecha falou assim, chegou a minha hora. Chegou a tua hora, Brasil! Agora é o meu momento. Agora, quem não entendeu nada, é que foi uma frase do pastor Teófilo lá no Descend, em Orlando, quando ele disse, chegou a tua hora, Brasil. Você fala assim, agora que eu vou ser usado para a honra e glória do Senhor, e todas as outras flechas vão glorificar o nome de Jesus. É agora. E aí o arqueiro te pega e ele começa a te puxar. E ele começa a te tensionar. Você fala assim, não aguento mais. Eu não aguento mais. A palavra que o crente não gosta de ouvir, processo. É o momento que o arqueiro puxa a flecha para perto do seu peito e da sua visão. E quanto mais o arqueiro consegue puxar, mais essa tensão garante a força que a flecha será lançada. Tem crente que não aguenta a tensão. Tem crente que não consegue perseverar. E quando o arqueiro te lança, você vai 5 metros e cai. Eu vi outro dia o lançamento do... O que era aquilo, Elias? Me ajuda aqui. Eu vou colocar isso no próximo culto. Era um drone. Quem já viu esse drone do exército português? Investimos não sei quantos nesse drone, e o drone sai, bum! Eu fico vendo assim, isso aqui é a vida de muito crente. Que eu estou preparado. Quando eu jogava futebol, tinha um treinamento que era os 5 para frente e 3 para trás. Quem que lembra? Quem que já jogou futebol? Se você corria 5 passos e voltava 3. Aí 5 voltava. Eu odiava esse treino. Aí quando acabava esse, tinha o da borrachinha. Que era o demônio em forma de borracha. Você ia para a caixa de areia, alguém te segurava a borracha, você corria e não saia do lugar. 1 minuto. Aí ficava o treinador. Mais 10 segundos. Mais 10 segundos para o quê? Para morrer? Só que se você aguenta esse treinamento, quando a borracha é retirada, você tem o quê? Explosão. Nesse momento de tensão, Deus garante que o teu ministério vai ter explosão. Que não é algo que é passageiro, que não é algo que vai durar 1 ano. Eu estou aqui para falar para você que essa tensão está te preparar para 10 anos, para 20 anos, para 30 anos, para 40 anos. E eu quero profetizar e dar um spoiler, você vai terminar bem. Aleluia, aplauda Jesus. Semana que vem eu vou falar sobre isso, você vai terminar bem. Porque muitas vezes a gente começa bem, mas não termina bem. A gente começa projetos e não termina projetos. E eu estou pregar para mim mesmo. Começa a aula de espanhol e não termina a aula de espanhol. Só que essa tensão garante que você vai ter efetividade no teu ministério. Juízes capítulo 3, a palavra diz no versículo 1. São essas nações que o Senhor, diga comigo, o Senhor. O Senhor deixou para pôr à prova os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras. Fez isso apenas para treinar, fala comigo, treinar. Para treinar os filhos de Israel, pois eles não tinham experiência em combate. Então, Israel chega em Canaã, terra prometida, e aí tem nação que está lá ainda. E a palavra falou que o Senhor deixou, não foi o diabo. Não foi. O Senhor deixou para quê? Para treinar aqueles que não tinham experiência.
Tem batalha que você está passando hoje, que você vê como guerra, mas Deus vê como treinamento. Por quê? Porque a tensão, ela vai te dar musculatura espiritual. A tensão vai te dar força para você prevalecer, força para você continuar. Atos capítulo 8, versículo 3, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, e arrastava homens e mulheres, e os lançava na prisão, e os que haviam sido dispersos, fala comigo, dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Entenda isso. O diabo quis destruir a igreja. Só que Deus usa essa situação para o cumprimento de uma palavra profética. Qual que era a palavra profética de Jesus? Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês vão receber poder. Alguém fala poder aqui? Poder. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Esse texto, versículo 5, é a primeira vez que a igreja vai para Samaria, e a igreja não foi para Samaria porque eles sentiram de ir para Samaria, a igreja não foi para Samaria porque estava tudo muito fácil, a igreja foi para Samaria porque começa uma perseguição em Jerusalém. Ei, eu quero falar para você, se você não vai por livre, espontânea vontade, Deus usa a tensão desse tempo para te enviar para o teu destino profético. Às vezes Deus usa o teu chefe, às vezes Deus usa a tua faculdade, às vezes Deus usa circunstâncias, mas essa tensão, se você consegue resistir essa tensão, isso garante que você vai chegar no teu destino. E o quarto e último ponto que nós iremos falar aqui hoje, a flecha é lançada. Fala comigo, lançamento. Lançamento. 1 Samuel 22, versículo 2, também se juntaram a ele, ali na caverna de Adulão, né? Todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. E havia cerca de 400 homens com ele. E lá então no versículo 5, contudo o profeta Gade disse a Davi, não fique na fortaleza. Vira para a pessoa do outro lado e diz, não fique na fortaleza, vá para Judá. Olha que interessante, então Davi está ali no esconderijo. A flecha foi polida, a flecha foi escondida, e aí de repente ele está na caverna de Adulão. Quem já teve a oportunidade de ir para Israel vai perceber que é um complexo de cavernas, 400 homens conseguiram se esconder ali, é um lugar bastante grande, e quando ele está lá com seus familiares, já está difícil, sozinho, aí começa a chegar os irmãos. Sabe que Davi não tinha, né, um tratamento tão especial com os irmãos? Quando ele chega na batalha diante de Golias, os irmãos começam a julgá-lo. Ah, você quer se aparecer? E aí na caverna Deus traz os irmãos de volta. Por quê? Porque família é importante para Deus. Tem coisas na família que Deus começa a mexer e tratar em temporadas de esconderijo. Família é importante para Deus. Aí não bastasse a família que estava sendo reestruturada, o que acontece? Homens descontentes e endividados. Já é difícil liderar. Agora, liderar homens descontentes e endividados. Não são 1, 2, 3, 400. Davi está assim, glória a Deus, hein, Senhor? Parada já está ruim aqui. Parece que vai piorar. 400, o que acontece? Davi se tornou o líder deles. Se você consegue liderar no esconderijo, Deus pode te confiar um palácio. Se você consegue liderar quando ninguém te vê, se você consegue liderar longe dos holofotes, com excelência, Deus consegue te dar um palácio, porque aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. E aí então o profeta Gade, ele chega para Davi e fala, Davi, saia da fortaleza. Entenda, o que era uma caverna se transformou numa fortaleza. Não é o ambiente que te define, é você que define o ambiente.
o que era um lugar de esconderijo, Davi transformou numa potência militar. Davi é o tipo de cara que você coloca onde for, ele vai prosperar. Não é verdade? Tipo José. Joga aí na prisão, prospera. Não estou profetizando isso para você. Mas talvez você esteja num lugar que você fala assim, eu estou numa caverna. Meu irmão, transforma isso numa fortaleza. E se vier gente endividada, se vier gente descontente, Deus vai te dar uma unção para liderar esse povo. Porque a autoridade não tem a ver com a placa, a autoridade não tem a ver com a posição, a autoridade tem a ver com a influência que você vai exercer na vida das pessoas. Faraó tinha posição no Egito, mas quem tinha autoridade era José. E aí então, Davi começa a liderar e de repente o profeta vem e fala assim, agora sim, saia da fortaleza e vá para ajudar. E é interessante que a gente vai ver ao longo da história que existem os valentes de Davi. Muitos teólogos acreditam que muitos desses valentes estavam na caverna de Adulão. Tinha um homem lá que ele vai lutar com a espada gruda na mão dele. Você já viu isso? O cara luta tanto que ele destrói os filisteus. Por quê? Porque aquilo que era uma palavra pessoal para Davi, Davi tinha encarnado tanto aquela palavra que agora todo o exército vivia com a mesma autoridade e unção que Davi carregava. É interessante, meus irmãos, que nessa corrida, pela tua palavra profética, você não pode sair antes, só que você não pode sair depois. Tem momento que o profeta fala, sai da fortaleza. É agora. É naquela corrida de 100 metros, quando o tiro para o alto ele é disparado. Aí não dá para esperar. Aí você tem que ter o quê? Senso de urgência. Você tem que aprender a descansar. Mas tem coisa que Deus fala para você que é, Zaqueu, desce depressa. Não é semana que vem, Zaqueu. Não é daqui a um mês. Não é quando eu voltar para essa cidade. Aí você vai estar lá na árvore de novo. Zaqueu, é agora. Então a flecha ela é polida, a flecha ela é escondida, a flecha é tensionada e a flecha é lançada. Salmos capítulo 127, versículo 3. E a banda pode vir aqui comigo para me ajudar a terminar, senão eu fico falando sem parar e vocês vão ficar aqui até o culto da tarde. Salmos 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor. Diga comigo, os filhos são herança do Senhor. Tem algum filho de Deus aí? Faz barulho onde você está, você que é filho de Deus. Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você será lançado no tempo certo. Talvez lançado para abrir a tua própria empresa. Talvez lançado para começar o teu próprio projeto, talvez lançado em uma viagem missionária, talvez lançado para começar um link, talvez lançado para começar a servir em algum lugar da igreja, talvez lançado para você começar aquele projeto que Deus colocou no teu coração. Eu quero profetizar que no devido tempo, assim como a palavra fala em Salmo capítulo 1, que a árvore dá fruto no tempo certo. Fala comigo, tempo certo. Eu quero profetizar que Zion Church é a igreja do tempo certo. É a igreja que vai ser lançada no momento certo. E mesmo que Deus nos esconda aqui no esconderijo, no tempo certo Ele vai trazer a luz. No tempo certo Ele vai lançar. Segundo Samuel capítulo 5, Davi tinha 30 anos de idade quando reinou sobre Israel. Versículo 10, ele foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor Deus estava com ele. Declare comigo, Senhor Deus está comigo. Entenda isso, mais importante do que Davi sair para a missão, era ele sair sabendo que o Senhor estava com ele. Essa flecha precisa ser lançada com a direção do Senhor. Eu quero encerrar com esse texto em Atos capítulo 13. Eu sei que a gente entrou muito na Bíblia, então semana que vem pode ter fluir. Semana que vem vai ser só oração. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Enquanto adoravam ao Senhor, versículo 2, e jejuavam, disse o Espírito Santo:
separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, diga comigo, jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Versículo 4, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Aqui começa a primeira viagem missionária de Paulo. O que me chama a atenção é que eles estavam em Antioquia, que se torna uma potência para a igreja naquele tempo, que se torna uma agência missionária, e aqui antes dessa viagem missionária acontecer, a palavra diz que eles estavam em oração e adoração, e disse o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não é um fogo, ele não é um poder, ele não é uma energia, ele é Deus, ele tem vontade, ele tem tempo certo. E o Espírito Santo disse para quem? Para a igreja. Eu não sei se foi uma visão coletiva, eu não sei se Deus coloca no coração de Paulo, e depois em Simeão, e Lúcio de Cirene, e depois do culto eles sentam e falam, sentiram algo de Deus? Eu senti enquanto adorávamos, cara, Deus falou no meu coração, Paulo, e eu vi uma outra pessoa, mas eu não sabia quem era. Olha que interessante, porque enquanto a gente estava jejuando, Deus me mostrou Barnabé, mas eu sabia que ele não iria sozinho, e aí eles sentam naquele conselho apostólico e profético, e chegam ao entendimento que era Paulo e Barnabé. E a palavra diz que eles então, impondo-lhes as mãos, os enviaram. Quem enviou então? A igreja. Só que o versículo 4 diz, enviados pelo Espírito. Opa, foi a igreja ou foi o Espírito? Essa união da igreja cheia do Espírito Santo. Apocalipse 22 diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. É uma igreja, um corpo cheio do Espírito, que consegue representar o corpo de Jesus na terra. A gente vai ver que Paulo e Barnabé, eles não se enviaram, eles não foram com as próprias pernas, eles foram como flechas enviadas pelo corpo. Por quê? Porque quando eles chegassem em Seleucia, quando eles chegassem em Chipre, eram 2 pessoas, mas representavam uma comunidade toda. Eu quero falar para você, no teu trabalho, você representa uma igreja. Mais do que Zion Church. No trabalho você representa um reino. A palavra diz que você é o embaixador do reino de Deus. Você pode estar a vender carro, você pode estar a estudar, mas estando lá você é a extensão do corpo de Cristo. Fica de pé comigo onde você está.